Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre preservar a memória e lutar pela justiça. Acho que é esse o título, pelo menos é parecido com o que tá na capa. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Tá aí, olha, aconteceu um lampejo cósmico e de repente o grupo dos patrões numa conversa teve uma tarde movimentada. Foi. Até eu fui lá falar, né? Foi bom. Ano que vem eu volto, patrões. Que isso, E, Pedro? e aí, dali surgiu uma sugestão de pauta pra gente falar sobre memória, preservação de memória, justiça. Tem uma motivação também profissional aí de quem sugeriu, a gente vai falar isso mais no final. A patronagem botando a gente pra trabalhar. Botando pra trabalhar, exato. A patronagem, aqui em casa, no caso, uma dupla patronagem, né? Porque é dona patroa e é patroa, ela quem sugeriu a pauta, mandou a pauta, né? E aí a gente vai falar de memória, não é isso, Alexandre? Isso mesmo. E nada mais que isso e nada menos que isso. Exato. E curioso que mais de 300 programas a gente não falou de memória, né? Depois eu achei tão estranho o fato da gente nunca ter falado. Ou se a gente já falou, sei lá, né? Esquecemos também, não tivemos memória. Pode ser também. Pode ser, mas eu penso que nós falamos de maneira colateral. Mas sempre, com o né? título na capa, talvez seja a primeira vez. E é curioso mesmo, Pedro, porque tem tudo a ver com teologia e muito mais com a teologia judaico-cristã, que valoriza a memória. E a gente vai, a partir desse que é o nosso arroz com feijão, buscar um brócolis, um quiabo. Por que não dizer o... Quiabo não. É o quiabo não, Pedro? Uma carninha moída. A carne moída. Um franguinho desfiado. Pode ser. Quiabo não, pô. Aí, pelo amor de Deus, não. Nunca comi, mas não tenho memória que tenha bom sabor. Também tem isso. Você não sabe o que fala. Aliás, deixa pra lá. Quiabo não. Falam kebab aí, chega. Alexandre, falar em memória, antes que eu me esqueça, a gente recebeu um comunicado do nosso servidor. Sim. Que a gente tem mais de 60 programas, Sim. cujos despatrocinadores vão fazer com que que os nossos programas caiam, literalmente saiam do ar. Então, gente, corre pra ouvir aí, né? Porque a gente não sabe quando é que eles vão voltar. Exato. Inclusive o programa que a gente ganhou o prêmio de CNBB pode ser que caia. Então, por um momento, até a gente resolver, quem ouviu, quem não ouviu, vai esperar ouvir na hora. Tem no YouTube, eu acho que no YouTube não vai cair, né, Ferreira? A acho princípio que não, né? não, porque o YouTube já derruba na hora. Já derruba na hora. Agora o outro nosso servidor, que é ligado ao Spotify, falou que que vai derrubar. Então, assim, gente, pode ser que aconteça. Fique descangotado aí. Acho que é uns 68 programas por hora, né, Alexandre? 61 programas, então é isso, vai voltar pro ar um dia, a gente precisa ter tempo pra arrumar, mas benditas as musiquinhas do Alexandre Ferreira, porque agora nos garante independência e despatrocinadores agora, patrocinadores, não é isso, Ferreira? Até que o Suno também resolva meter o dedo na colher, ou melhor, o dedo na produção, né, porque eu... Sério? Eu produzo a partir da inteligência artificial e tem uma galera falando que a inteligência artificial rouba a música dos artistas porque ela é treinada com música de artistas humanos, né? Então tem aí um quiprocó, né? Com relação a isso. E tem gente que execra, inclusive, viu, Pedro? Fala que é hediondo fazer música com inteligência artificial. Não, eu acho que o Alexandre fazendo é liberado. O resto, talvez eu critique também. Tá bom. Um dia a gente fala de inteligência artificial. Vai ser o dia em que eu e o Ferreira vamos brigar ao vivo aqui. De toda forma, se você procurar um programa antigo e não achar, você já sabe o que aconteceu. Ô, Pedro. Lázaro nas ruas de São Paulo. Premiadíssimo programa. Sim. Não é? Fez a gente fazer turnê de entrevistas e o cambau. Provavelmente só vai ficar no YouTube agora. Sabe o que eu
eu descobri sobre, né, nessa lista, porque eu fui ver lá a lista de todos os programas, né? O artista que nós mais usamos de desse patrocinador foi Padre Zezinho, sabia? Sério? E todos aqueles Então, que mas tem não é o Padre Zezinho vai cair. Não é o Padre Zezinho, né? Não é ele. Não. Né? É a editora, depois você me lembra, e você que tá aí no grupo de patrões numa conversa, me lembre de falar sobre isso, me lembre de retomar sobre o assunto. É isso, e pessoal. sabe qual é o segundo que nós mais usamos? Você vai ficar feliz agora. André Abujanra. Pior que as músicas do André Abujanra não vão cair, não. Não. Vão cair. Tom Zé. Não. É Gilberto Gil. Ô, seu Gil. Tá se aposentando aí. Tem que deixar o legado, né? Tem que deixar o legado. Tá aí. Vi Gilberto Gil no palco sem cantar e já fiquei encantado. É isso, né? Mas jovem, ouça Gilberto Gil. Vai fazer bem pra sua vida. Mal não vai fazer. É isso. Ô, Ferreira. 6 minutos de programa. Sim. A gente tá aqui enrolando. Bora falar de memória, Ferreira. Bora falar de memória. Vamos lá. Vamos pro tema. Tchuc, lembra como é que era antes? Deixa eu ler um trecho agora, né? Já que falaram que a gente voltou pro uma conversa raiz. Alexandre Ferreira, vamos primeiro falar do ponto de vista do conceito, da conceituação de memória. Eu me sinto muito mais à vontade se a gente falar de memória do ponto de vista teológico, é a minha seara, mas também por obrigações a gente vai falar de memória no conceito filosófico da coisa, e eu não consigo pensar em memória no conceito filosófico sem ir lá para a chave platônica, até daquilo que são as realidades nas quais Platão desenha os níveis de existência, e pelo que eu me lembro, não é? A compreensão do mundo das ideias vai também quase de uma memória que se subjaz no ente aqui no plano terreno. Tem isso, não tem, Ferreira? Tem, da memória inconsciente, que aí quando você vai aprendendo a verdade, na verdade você está relembrando da verdade. O Platão, através do seu personagem Sócrates, ele coloca que tudo aquilo que nós conhecemos, na verdade, é um revisitar aquilo que a nossa alma já sabe. Porque a nossa alma toca aquilo que é o ser, onde estão todas as verdades, tudo aquilo que pode ser conhecido, algo do tipo. Que bonito, né, Ferreira? Bonito. Eu acho que a gente vive num platonismo hoje em dia, né? Por exemplo, o cara que acha que o jogo do tigrinho vai dar dinheiro. É platônico isso, platônico. Né? Mas é platônico. Eu gosto de avançar um pouco no tempo, e por isso que eu pedi, inclusive, que você lesse aquele conceito do Agostinho, porque Agostinho é platônico, né, Pedro? Agostinho Total, então, por isso que eu fui daí, batizou Platão. Ele é platônico, em certa medida neoplatônico também, mas ele traz a memória, traz a memória sem crase, como algo muito próximo, muito ligado, colado ao conhecimento. E é difícil de escapar do conceito agostiniano, Pedro, porque ele fala que, na verdade, tudo que nós temos da realidade, na verdade, são memórias. Porque imagina assim, Pedro, que a Letícia está em casa e você está trabalhando. Tudo que você tem enquanto você está trabalhando da Letícia é memória. É memória, né? Até essa imaginação que ela está em casa, né, no presente momento que você recorda dela, é memória. Eu agora estou no quarto gravando e a Renata e a Alice estão nas outras partes da casa. E olha só, tudo que eu tenho nesse momento da Renata e da Alice são as memórias. Mesmo que haja uma intuição de que no presente momento, enquanto estou falando aqui, elas estão ali e eu sei onde elas estão, este saber nada mais é do que uma evocação daquilo que eu sei, né? E isso é muito louco, porque na verdade o presente nos foge, né? Tudo que nós temos é o passado. De fato, né? Porque é o que foi vivido, o que foi sentido, o que preserva, porque esse instante, esse micro instante do futuro que se torna presente,
e já virou passado. Sim. A partir do momento em que eu comecei a falar. É o que a gente tem verdadeiramente, né? E essa é uma discussão muito doida, né, Alexandre? Porque, cara, de pensar isso, né? O pessoal fala, quem vive de passado é museu. Dentro dessa concepção, nós vivemos de passado. Vivemos. Né? É o que nos dá até segurança de compreensão do presente, até ajuda a desenhar o que é esperança para o futuro, mas tirando esse exato momento em que eu estou falando, todo o resto, inclusive o começo desse programa, que começou há 11, 10, 12 minutos atrás, ele já é passado, né? Já tá no passado. Embora a tecnologia consiga fazer passado se tornar presente, de certa maneira, né? De certa maneira. Agora, Pedro, do ponto de vista da física, quando a gente evoca, por exemplo, aquilo que nós estamos vendo nesse exato momento. Então, daqui onde estou, eu consigo ver os móveis aqui do quarto, consigo ver a parede. Só que, enquanto eu olho, o que eu tenho de percepção é essa refração da luz que viajou da lâmpada, bateu na parede, absorveu uma parte ali dos fótons e outra parte, por conta da cor daquela parede, refletiu uma parede cinza. Então, aquilo que era cinza veio aos meus olhos. Né? Sobressaiu. Exato. Então, essa viagem do fóton da parede ao meu olho também acontece em milésimos de segundos, né? Ou de nanosegundos, eu não sei muito bem precisar isso, né? Só que essa viagem do fóton também é uma distância de tempo. Então, a parede que eu vejo já está no passado. A parede que foi atingida que atingiu a minha retina e o meu cérebro processou, até esse processamento do cérebro e dessa decodificação da informação me dá uma percepção do passado. Então, a realidade, o presente, ele sempre nos escapa, né? Então, ou a gente aceita a memória como essa dádiva, né, própria daquilo que é o raciocínio humano, e aqui eu vou trazer um outro filósofo avançando um pouquinho mais no tempo. Eu queria, então, antes de avançar, só uma pergunta, viu? Uma pergunta. Eu não sei se é Parmênides ou Heráclito que falava o exemplo da flecha também, não é? É o Heráclito. Heráclito, né? Que falava da flecha. E o Zenon de Eleia. Que ela avança. Zenon de Eleia, acho que era o Zenon de Eleia, exato. Que falava também disso, não é? Do que o que a gente vê já é passado de alguma forma. Enfim, é só pra eu parecer que eu sei alguma coisa também. Não, Pode falar, você ia pra frente. Sim, mas o Zenon de Eleia, ele vai falar do paradoxo da flecha, né? Que pra percorrer a distância tem que ir vencendo os milionésimos de fração de 1 centímetro para outro, né? Então, pelo paradoxo do Zenão, a flecha não deveria chegar nunca ao seu destino, né? Pra dizer que parece que até o movimento ele é ilusório, ou seria a permanência uma ilusão, né? Então. E o que garante saber, entender e compreender tudo isso também se liga à questão de memória, né? É doido pensar que uns caras antes de Cristo estavam numa viagem dessa, né, cara? E pra eles... E a gente, 2.500 anos depois, a gente não consegue ir muito além disso, né? Meio deu uma emborrecida. E até quando você propõe, né, retornar a esses caras, o pessoal torce o nariz, né? Eu não gosto, né? Porque é isso, dá trabalho pensar nessas coisas. Dá. Mas eu queria... O pessoal quer o Tomás de Aquino mastigado, então, viu? é isso, eu vou trazer o Tomás de Aquino pro baile, Pedro. Então traga. Porque o pessoal gosta aí de citar bastante, rezar a oração do Tomás de Aquino, mas ler Tomás de Aquino ninguém lê, né? Não. E o Tomás de Aquino, Pedro, me diga o que você acha dessa ideia dele, né, dessa formulação dele. Ele nos diz que nós precisamos de fantasmas para pensar. Fantasmas. Faz sentido. Até se você pensar que se Agostinho batizou Platão, São Tomás de Aquino batiza Aristóteles, né? E Aristóteles, se eu não estou enganado, começa a falar
falar de uma existência humana, uma coexistência da realidade humana, que é essa concreta, a sarx, a carne, mas também de uma vivência daquilo que dá forma, que é a alma, né? Sim. Uma sobrenaturalidade. É isso mesmo, não é? É isso, eu tenho quase certeza que sim. Em sendo isso, é óbvio que ele vai falar de fantasmas de sobrenaturalidade, né? Então. Faz parte do escopo filosófico. O Aristóteles, e aí, consequentemente, o Tomás de Aquino, ele tenta materializar de alguma maneira, né? Só que o conceito de fantasma de Tomás de Aquino não tem muito a ver com os caças-fantasmas do filme, nem do passado, nem do contemporâneo. Para o Tomás de Aquino, que é profundamente agostiniano também, fantasma, Pedro, nada mais é do que esse boneco imagético que nós criamos para lidar com aquilo que está na nossa memória, né? Então, quando você está lá no seu trabalho e você lembra da Letícia que está em casa, você está utilizando um boneco, né? Ou no linguajar do Tomás de Aquino, um fantasma daquilo que você conhece, que é o suficiente para você lembrar de, por exemplo, poxa, será que a Letícia tá bem, né? Então, você usa essa lembrança que ele vai chamar de fantasma para dizer, Pedro, que isso que você tem na sua cabeça não é a realidade, né? Mas serve para referir a realidade, né? Então, é essa ideia de fantasma que não necessariamente precisa ser um espectro imaterial de um ser espiritual incorpóreo. Não, entendo. Faz sentido, lógico que é Tomás de Aquino, ele faz tudo ter sentido, né? Ele escreve para dar sentido às coisas que ele pensa. E, gente, eu não estou desmerecendo aqui o São Tomás de Aquino, não é isso, né? Mas ele esgota o assunto. Sim. Ler São Tomás de Aquino é ver um cara esgotando um assunto em digressões que não tem mais fim. Bom, parêntese fechado. Mas eu acho que tem essa ligação com aquilo que, pelo menos uma interpretação, assim, muito rudimentar minha, de que esse fantasma tem muito a ligação daquilo que é a forma, né? A alma. Sim. Ou seja, a memória que eu tenho é a memória de alma da Letícia, se a gente está usando ela de exemplo, da Renata, da Alice, não é? É uma memória, ou seja, é o conservar aquilo que é presença, mas não a corpórea, mas aquilo que dá forma, que dá vida, que dá ânima, a alma, não é? E aí, eu acho, Alexandre, não sei se vai avançar mais do que tá isso. Tá bom, é isso. Gastei vai ficar nos dois baluartes de filosofia e teologia, porque acaba entrando o conceito teológico aí. Porque se a gente vai pensar em memória, bom, do ponto de vista teológico, você pode ir pela dogmática, que é a sistemática, e aí já se apropria de tudo aquilo que São Tomás de Aquino coloca em relação a isso, mas eu sempre vou pegar aquilo que é a origem primeira da memória, que é o próprio aspecto bíblico, antropológico, sociológico do quesito memória, dentro daquilo que é o quadro teológico e de formação teológica. O Alexandre falava no começo dessa realidade judaico-cristã, cuja principal característica é fazer memória, o que dá, e a gente tá aí chovendo no molhado, mas isso é de suma importância. O que faz Jesus ser um judeu é o fato de que nesse povo há um entendimento de que ele é um povo escolhido por Deus. E o que faz esse povo continuar se sentindo escolhido por Deus na época de Jesus e hoje é um reativar de memória que acontece todos os anos na rememoração da Páscoa, naquilo que é o mezuzá colocado na porta, naquilo que é o meu pai era um arameu errante, ou seja, é fazer sempre a memória de quem da sua história, da sua relação com Deus, para se conservar então, e não só liturgicamente falando, mas em diversos momentos do dia, em diversos momentos dessa vida, essa filiação divina. Então, do ponto de vista teológico, e aí eu tô falando do ponto de vista teológico dentro do ambiente judaico, essa filiação divina, ela é fundamental para uma construção de identidade, para uma preservação de religiosidade, para uma preservação de memória como um todo. Não à toa, não é, Alexandre? Na Páscoa, você tem que fazer uma encenação. Uma criança vai sempre perguntar por que essa noite é mais importante que todas as noites, né? E aí, o pai vai explicar toda a história da libertação. Há
a memória é ponto fundamental para uma construção de identidade de Israel enquanto povo de Deus, do judaísmo enquanto religião instituída desse Estado instituído de povo de Deus, né, Ferreira? Parte daí, né? Eu só vou falar que não é encenação, é ritual. É ritual. Falei mal, peço escusas. É o momento que eu aproveito para falar mal das encenações da Paixão de Cristo. A gente tá gravando no período quaresmal e já a galera começa a se organizar para fazer as encenações. A audição de Jesus. Sim, aquela coisa horrorosa que existe nas nossas paróquias e que, na verdade, Pedro, começa a extrapolar o âmbito paroquial, né? Porque começa a entrar grana de político, né? No pretexto de ser também um momento cultural e aí tem algum lugar que vai até rede de TV patrocinar, enfim, pra dizer que... Eu não sabia que tinha chegado a esse ponto, não. Mas eu não sou contrário às encenações, não. Eu sou. Quando feitas de... O Alexandre sempre foi, isso é verdade. Mas é isso, né? Assim, pra gente voltar ao tema e a questão teológica, né? E aí, por que é problemática as encenações, né, Pedro? Porque ela teatraliza. Teologicamente, nós não precisamos. Porque a gente a gente tem um ritual, né? Por isso que a gente não precisa de teatro, de encenação. Porque o ritual, ele já deveria ser suficiente, né? Porque o ritual é um memorial, né? Sim, e isso... Eu lembro, Ferreira, do Alto da Compadecida, do primeiro, né? Sim. Que eles estão passando lá um filme sobre Jesus, aí o filme queima, e aí, Ariano Suassuna, né? Só ele, né? Ele diz, não, gente, mas queimou o filme de propósito, porque agora a gente vai ver a cena ao vivo acontecer com o Padre João rezando a missa na nossa frente. Ou seja, é um outro conceito, né? Formidável. Não é filme, não é peça, é o acontecido, né? Sim, ó, quando tem essa valorização da encenação, é porque a gente não entendeu o rito. Então é um problema de catequese, que não tem no judaísmo, porque pega lá a criança mais nova, pega o adulto mais idoso e faz o ritual. Mas por que essa noite é a mais especial? E aí conta-se a história. Porque, Pedro, esse povo ligado às tradições hebraicas, ele entendeu há muito tempo atrás que a memória é sagrada. Mais do que essa ferramenta de compreensão, ela é uma porta, um portal, e aí eu acho que agora quem tá falando besteira sou eu, um portal para o sagrado, uma conexão com Deus. Não acho que seja viagem, não. Eu acho que faz bastante sentido, né? A gente precisa entender que Deus é uma outra, lógico, onipresente, onisciente, onipotente, mas uma outra realidade muito diferente da nossa, e esses pontos de conexão, não como os da Marvel, esses pontos de conexão quem constrói é Deus, né? O altar é lugar de encontro, né? A Santa Missa é lugar de encontro. Eu acho sempre muito bonito quando a gente canta o santo na missa, né? Sim. E fala, a igreja do céu e da terra se unem, é lá que eu encontro minha mãe, é lá que eu encontro meu sogro. Isso mesmo. É lá que eu encontro minha avó, não é? É naquele momento, se a gente... Que você encontra Abraão. Que você encontra Abraão, que você encontra Maria, né? Ou seja, você encontra a igreja como um todo naquele momento, né? Céus e terras proclamam a glória de Deus, hosana nas alturas, né? E aí, né, Alexandre? Isso. Pode falar. Não, era só isso mesmo. Era só empolgação. Só empolgação. Não, porque eu assim, caminhando aí pra frente, eu penso que o cristianismo vai fazer uma evolução, vai dar um passo a mais, vai fazer o Memória 2.0 ou uma memória recolocada, porque é justamente em uma ceia pascal que Jesus também institui esse rito de memória dentro do cristianismo, que é a última ceia, que depois é o centro da Santa Missa, e ele diz isso, né? Fazer isso tudo em memória de mim, né? Para celebrar, antes, no rito, aliás, na tradução em português de quando eu era jovem, criança, na verdade, era para celebrar a minha memória, né? Fazer isso para, não sei se você chegou a pegar esse tempo, fazer isso para celebrar a minha memória, hoje é fazer isso em memória de mim, mas é isso, não é? Fazer isso vivendo
este momento. Eu sempre gosto de pensar que quando a gente está na missa, a gente é transportado pelo rito, pelo sacramento, a gente é transportado para aquela noite, é transportado para aquele momento, tal e qual no Ratatouille o vilão é transportado para a sala da sua casa quando come o Ratatouille, não é? Os ritos servem para isso, não é? Para ativar memória, para fazer a memória se fazer presente. E toda a vida sacramental da igreja, no fim, é um fazer memória, né? Sim. Fazer memória, né? Tudo que a gente tem é isso, né? E tudo que, de certa forma, é desacralizado ou profano é banal, né? É fácil de esquecer, é esquecível. Então nós vivemos um dia após o outro. A grande maioria das coisas que a gente faz durante o dia, a gente esquece. Mas aquilo que foi importante, que foi algo que nós aprendemos, o que nós nos maravilhamos, um momento especial que a gente tem com uma pessoa que a gente gosta, isso cristaliza, vai para um lugarzinho especial e quando você repete ou quando você acessa de alguma maneira, você conecta e você se torna um pouco mais humano. E aí o Pedro falou muito bem, o cristianismo refina isso, né? Seja no ritual da Eucaristia, mas também quando você reza a ladainha dos santos, quando você lê a Sagrada Escritura, fazendo aí já o link com o judaísmo, e por isso que o cristianismo vai criar um segundo tomo de escritura sagrada, porque entendeu que aquilo que era do Antigo Testamento a gente não joga fora, muito pelo contrário, continuamos venerando e valorizando, mas tem aqui uma outra coisa que continua essa história, né, essa dinâmica da preservação do registro. Mas para além disso, Pedro, o catolicismo, ainda por cima, talvez mais do que outras tradições cristãs, vai lembrar da Sagrada Tradição. Então nem tudo cabe no registro escrito, mas tem muita coisa que a gente passa de boca em boca, de ouvido em ouvido, que preserva um tesouro, um resgate daquilo que aconteceu e que não pode ser esquecido. Muito bem. Eu iria, Alexandre, vamos pra musiquinha, você vai explicar a musiquinha. Eu ia falar mais alguma coisa sobre memória, deturpação de memória e artolatria. Mas a gente poderia falar isso em outro programa. Você entendeu pra onde eu ia. Sim. Mas a gente poderia falar sobre isso em outro programa. O que a gente vai ouvir agora, Ferreira? O que vamos ouvir? Eu criei uma musiquinha aqui, um pouco provocado pelo começo de conversa, de um poema, né? Às vezes nasce de uma intuição de um gênero musical, uma emulação de uma outra música. Essa eu criei o texto e depois eu criei qualquer coisa ali pra sonorizar, né? E mais moderno e tal. Mas a musiquinha se chama Sumemo, né? Pra brincar com o espanhol. Né? Frase do Ferreira. Sumemo. Sumemo, de é isso mesmo, mas também o sua memória, né? Brincando com o espanhol aí. E pra lembrar disso, né? Que nós somos só aquilo que nós lembramos. Escuta aí. Guardo cacos do passado, é corpo que ficou marcado. Na mente tudo revivo, todo respeito é divino. As lembranças me rendi, de um ancião a ansiar, que só temos aprendi o que podemos lembrar. A mente é um vasto mar, que pega as ondas no ar. Cada gesto, cada olhar, reflete referindo o recordar. No errante errar, enriquecer, a memória sela o gasto. Na luta contra o esquecer, o mundo é só um rastro. Serei sempre o que fui, a mudança que me sana. No tear entretecido do tempo e sua grama. Atalhos pra honrar ruim, são gatilhos e seus traumas. A história vive em mim, no museu que é minha alma. Lampejos do vivido, fagulhas do real brilham. Aprender a ser ferido, cicatrizes que retrilham. Como um mapa da razão, levam de volta ao casarão.
No tempo eterno a fundo, retorno a cada segundo. Ama o chão que pisa, o resto um dia desliza. Por vir é leve alteração e virá na próxima ação. Cada lição ao conjurar, o bem forjar. Prezar é bem guardar, esquecer é desprezar. Serei sempre o que fui, a mudança que me sana. No piar imprevisível do tempo e sua trama. Atalhos pro lugar bom, são sementes e suas calmas. A história vive é um dom, no museu que é minha alma. E na edição é minha alma. E no museu que é minha alma. E neste episódio nós estamos falando de memória, mas também de luta por justiça. E a gente vai para esse segundo bloco já tendo teorizado muito e demais e até desnecessariamente, Pedro. Foi quase um exercício de vaidade nossa. Foi, de tergiversação. Sim. Mas vamos falar agora do que interessa, certo? E para começar bem, eu vou evocar aqui a Letícia Sarturi, do podcast Escuta Ciência. Você conhece, né, Pedro? Mãe do Francisco. Mãe do Francisco. Minha dona patroa. Minha dona patroa. Isso mesmo. E ela tem aí um recado para nos dar. Oi, gente, eu sou Letícia Sarturi, sou pesquisadora no Centro de Estudos Sociência da Unifesp e venho falar do acervo da pandemia de Covid-19, um acervo digital que foi lançado agora em março, quando completamos aí 5 anos de pandemia. O acervo foi lançado especificamente no dia 12 de março, que marcou 5 anos da primeira morte de Covid-19 no Brasil. Isso porque esse acervo, embora seja uma iniciativa muito importante para nossa memória, ele é uma iniciativa que marca o que nós chamamos de necrossistema da Covid-19, um sistema que se especializou em propagar desinformação durante a pandemia, desinformação sobre a doença, desinformação sobre as medidas de enfrentamento, que são medidas baseadas em evidências científicas, e também essa desinformação a gente viu que era propagada por alguns agentes desse sistema de morte, né? Esses agentes, eles então se articulavam para propagar todo tipo de desinformação sobre Covid-19 e também, eu acho que numa tentativa de blindar o presidente da República da época, o Jair Messias Bolsonaro, já que a postura, a política adotada por Bolsonaro foi uma política negacionista, uma política anti-ciência, uma política oposta às orientações da comunidade científica, oposta às orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, esse acervo, ele é fruto de um estudo de negacionismo e extrema-direita no Brasil, e ele reúne evidências dessa política anti-ciência que se formou, né, e que se estabeleceu no Brasil entre 2020 e 2022. Durante a pandemia de Covid-19. O acervo está num site e esse site permite, então, que qualquer pessoa consiga facilmente navegar. Lá a gente tem registros como áudios, vídeos, documentos oficiais, publicações de redes sociais, artigos científicos também. Esses registros todos reunidos, eles passaram por uma curadoria coletiva da nossa equipe de pesquisadores do Sou Ciência e foram catalogados com todos os dados da fonte de informação para que cada pessoa possa checar esses registros, possa analisar ali cada um dos itens que compõem um acervo. Nós temos um material muito extenso no acervo, materiais que estão entrando ainda também nesse acervo, e aí a gente vai encontrar lá condutas ou discursos anti-ciência, e também vamos encontrar denúncias de discurso anti-ciência, que é quando algum ator social, alguém da sociedade vai e denuncia um discurso anti-ciência. Quando o jornalista faz uma matéria, denuncia
denunciando esse discurso, desmentindo uma fake news, esses itens também compõem o acervo. E para cada conduta e discurso anti-ciência, nós fizemos um esforço de desmentir aquela desinformação que está sendo propagada por esse agente do necrosistema. Então, há um texto no final ali do item, numa seção que se chama O que diz a ciência, em que a gente vai ter ali toda uma explicação científica, né, mas muito acessível, com uma linguagem fácil de entender, desmentindo as desinformações que contém naquele registro do acervo. E essa desinformação foi desmentida, baseada nas evidências científicas da época, mas também contextualizando com matérias da mídia e também reforçando o conhecimento da época que não mudou, né? As vacinas continuam salvando vidas, as máscaras funcionam, o isolamento social é importante em epidemias com transmissão como a da Covid, e a gente cita então as evidências científicas atuais que apenas reforçam, consolidam as evidências antigas da época de 2020 a 2022. Lá no acervo ainda existe um mapa da necropolítica, onde cada pessoa pode navegar ali num mapa, numa ilustração de um mapa, ilustrando os agentes do necrosistema. E nas temáticas do acervo é possível ouvir compilados de áudios com falas negacionistas desses agentes do necrosistema. Esses áudios foram compilados pelo podcast Medo e Delírio em Brasília e que são nosso parceiro também nesse projeto de pesquisa. E a gente tem então também várias possibilidades ali de você mesmo, por si só, chegar lá e checar todas essas informações, analisar esse conjunto de evidências e chegar a uma conclusão que pode ser a conclusão semelhante a que esse projeto de pesquisa chegou, que houve sim a formação de um sistema ativo até hoje para a propagação de desinformação sobre a Covid-19. E esse sistema razoavelmente articulado pode ter colaborado com o excesso de mortalidade por Covid-19 no Brasil. É importante a gente fazer memória, embora a gente não queira tocar nessa ferida, a gente quer passar por cima desse evento traumático que a gente viveu nesse período. Mas é importante a gente fazer memória para que isso, de alguma forma, estimule de novo em nós aquele desejo por justiça, aquele desejo que todo mundo deveria ter pelos mortos da pandemia, pelas pessoas que sofreram durante a pandemia, pelos órfãos da pandemia. Foram muitas pessoas abaladas, muitas famílias destruídas. E a gente precisa, sim, dessa luta por justiça, dessa luta por reparação. Mas antes a gente precisa lembrar, fazer essa memória, preservar essa memória e não esquecer. O acervo também tem um papel importante no combate à desinformação, porque além de resgatar nossa memória, nós precisamos restabelecer a verdade, para que essa verdade também seja essencial nessa luta por justiça. A gente só vai ter paz de verdade no Brasil quando a gente começar a fazer essas memórias resgatadas incitarem a luta por justiça. É isso aí, gente. Nós precisamos, né, lembrar que aconteceu não faz muito tempo uma pandemia global. E aí a gente trouxe a Letícia aqui, né, evocou, pediu para que ela gravasse esse áudio pra gente fazer agora, né, também aqui numa conversa, esse resgate e essa convocação para que a gente não esqueça disso tudo e para lembrar que tem gente lutando para que tudo aquilo que aconteceu não se perca. Sim. Eu acompanhei, né, todo o trabalho da Letícia aí nesse último ano, agora dá 1 ano e meio, mas nesse último ano, e toda a pesquisa, todo o trabalho que foi esse acervo do qual ela falou, e foi um trabalho punk, árduo, de uma qualidade acadêmica, científica e de pesquisa muito extensa, justamente para não se deixar cair no esquecimento, buscar memória, justiça, reparação, um pouco aquilo que ela já disse, não é? Mas uma coisa que eu percebi, e essas discussões surgiram, Ferreira, se a gente está falando de memória da pandemia, uma coisa que eu percebi muito próximo ao lançamento foi uma preocupação generalizada da equipe, e não sem razão, de que as pessoas não estavam mais querendo se lembrar da pandemia. Havia um sentimento de que não, melhor não, já passou, são coisas muito duras, são 700 mil mortes, né? Mais de 700 mil mortes, ou seja, atravessou, tocou muita gente, muito medo, muita preocupação. Eu lembro quando a Rê pegou Covid, sim, da gente ficar super atento, não é, Ferreira? Super preocupado, ainda era numa época bastante delicada da
Covid, ou seja, é natural que as pessoas não queiram viver isso, não queiram fazer memória disso. Mas, ao mesmo tempo, por questões de justiça, porque há culpados, e não é o culpado o vírus, não é? Sim. O SARS-CoV-2. Ele tem a sua culpa, ele, uma vez infectado, uma pessoa corria risco, à época, de perder a vida. Ainda hoje, gente sem vacina, a Covid-19 continua matando, continua dando trabalho, mas o jogar para debaixo do tapete essa memória é esquecer que boa parte das mortes que aconteceram no Brasil, elas poderiam ter sido evitadas e elas não foram, como disse aí a Letícia na fala dela, por causa de uma decisão política. Uma decisão política de empreender contágio por rebanho, de empreender falta de vacina, de empreender a morte mesmo. É uma necropolítica do Mbembe, né? Isso é muito real, isso é muito fato. E isso não pode cair no esquecimento, né, Ferreira? Não é só a memória de, eu mudei de vida na pandemia, as lives que a gente fazia na pandemia, o programa que a gente gravou da Aracide Almeida na pandemia. Tá, tudo isso aconteceu, eram circunstâncias, mas não era pra acontecer assim, né? Exato. Podia ser diferente, né, Ferreira? E é isso que não pode cair no esquecimento, né? E fazendo a conexão com quando a gente falava de teologia, o povo da Bíblia, que a gente chama também de povo de Deus, não esquece nem as coisas boas e muito menos as coisas ruins, né? Se você pegar a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, tá repleto de situações dramáticas. Aliás, o próprio Evangelho de Mateus começa com um relato dramático, né? Da morte dos inocentes na mão de um político que era Herodes. Então, não faz sentido para quem crê no Deus vivo e verdadeiro esse lance de esquecer. Talvez no primeiro momento, sim, a gente até evite lembrar, mas num segundo momento, quando a gente, né, enfrenta aí esse baque de lembrar do que foi, dessa quantidade monstruosa de mortos, nós temos que lidar com essa realidade. Sim, isso aconteceu, sim, alguém ganhou com isso, não só politicamente, mas também financeiramente, e nós não vamos esquecer porque isso pode voltar a acontecer. E aliás, Pedro, é por isso que existe um braço do saber humano que se chama história. Por que você aprende história na escola e praticamente em todo curso universitário vai ter uma cadeira de história? Porque o passado, ele é tudo aquilo que a gente precisa lembrar. E é muito precioso nós vermos o trabalho da Letícia e do grupo dos cientistas ali ligado com... É a Unifesp, né, Pedro? É a Unifesp, é o Centro Sou Ciência da Unifesp. Que criou esse acervo, esse repositório digital, ou seja, tá aberto aí para todo mundo, e tem um crivo científico, né? Não é um apanhado de qualquer jeito, não. É bem catalogado. Não é uma conversa, a gente falando aqui qualquer coisa. Não, né? Tá bem catalogado, bem discriminado, bem fundamentado para que a gente não esqueça, e não esquecendo, não repita, e não repetindo, possa inclusive cobrar a justiça, Pedro. Cobrar que... É essa a intenção, é essa a intenção, inclusive. Fala-se muito de se retomar denúncias que estão presas lá na Procuradoria-Geral da República, de servir de base para a Associação de Familiares de Vítimas da Covid, ou seja, porque há ali de maneira muito organizada, há ali de forma sistematizada, com catalogação não só com desmentidos científicos, mas uma catalogação de museologia, de biblioteconomia, é algo muito bem construído, não é? Justamente para que as pessoas tenham acesso e possam exigir, possam fazer memória, exigir justiça e, mais do que isso, exigir reparação. E a gente precisa lembrar disso. Eu acho bonito a Letícia, nos escritos, nas entrevistas que ela dá, ela fala, olha, a gente fala muito de querer paz, mas a paz, lembrando do próprio Salmo, né, a paz ela é fruto da justiça. Então a gente só vai ter, fala-se de pacificar o país, ora, só vai pacificar o país no dia que tiver justiça. E aí, saindo da pandemia, né, do atentado de 8 de janeiro, a gente precisa dar anistia
anistia para pacificar. Não, anistia não é construção de paz. Não. A paz, para quem é cristão, a paz ela é fruto da justiça. E justiça é dar às pessoas aquilo que as pessoas merecem. Sim. E aquelas pessoas que estiveram em 8 de janeiro promovendo um atentado contra a democracia, elas precisam de justiça. E só quando houver justiça é que vai haver paz. Essa história de que o país precisa ser pacificado é jogar, pelo menos para cristãos, um princípio de construção de paz que passa, é jogar no lixo um princípio de construção de paz que passa pela justiça. Sem memória não se faz justiça e sem justiça não se constrói a paz. E tenho dito, Alexandre... Já que você evocou aí o ser cristão, né, a ética cristã, o cristianismo católico vai lembrar também que se você pecou, você precisa, além de pedir perdão, você precisa oferecer reparação, né? Como reparação. Todo mundo adora correr atrás de uma indulgência aí, né? Exato. Então. Só que assim, se você tem consciência e tem capacidade, você deve reparar o seu mal feito, né? Para que haja paz. Então, se você precisa de um juiz, de um júri, para esfregar na sua cara que você errou e você leva a sério as instituições, você vai falar, bom, tá aí, né? O aparato jurídico tá me mostrando aqui por A mais B que de fato eu ramelei, né? Eu ramelei. Com o perdão da palavra, peidei na farofa. E aí o que você vai fazer? Desculpa, Pedro. Não. A quinta série baixou aqui. Os ouvintes já estão acostumados, não com isso, já né? estão acostumados. Com esses rompantes que a gente tem, já. Sim. Mas é isso mesmo, viu, Ferreira? Sim. E, inclusive, se a gente fala aí de instância e realidade cristã, é a comunidade humana, aquela que corrige pessoalmente, chama dois, depois chama a comunidade para te corrigir, e se a pessoa não for corrigida, ela seja tratada como o quê? Como um pecador público. E o que o pecador público precisa fazer? Penitência. Se o juiz, né, o juízo, que é essa representatividade institucional da comunidade humana organizada num sistema constitucional, penal, para penalizar, para corrigir quem faz o mal, se você não aceita isso, significa que você ainda precisa de conversão. No mínimo, uma conversão social. E aí você fala, mas não é um governo estabelecido. Então eu vou usar aqui, Paulo mandava você ser obediente aos governantes. E aí, como é que vai fazer agora? E aí, Pedro? Pra gente eu sinto frente, que eu posso ser contraditório no que eu tô dizendo. Peraí, muito rapidamente, eu fiquei pensando aqui um tic-tac na cabeça, não é? Mas é como na boca dessas pessoas esse discurso é contraditório. É isso, viu, Ferreira? Só isso só que eu queria dizer. E tomando, né? Dando continuidade apenas. Quando nós caímos não um esquecimento, né, Pedro? Mas num negacionismo, em uma memória seletiva, de falar, vamos colocar isso aqui embaixo do tapete, não vamos falar sobre isso, não vamos dar visibilidade sobre isso, nós estamos cometendo uma atrocidade, porque tem gente que ainda tá pranteando os seus mortos, né, pela Covid. Tem gente que ainda não superou. Tem! Oxa, como tem? Então, se não é oferecido nenhuma reparação, nem pessoal, nem como sociedade, a gente tá participando dessa violência coletiva contra essas pessoas, como acontece com as vítimas da ditadura. Todo mundo bateu palma, soltou fogos lá porque Ainda Estou Aqui ganhou Oscar, né? Falou que era Copa, e não é Copa não, gente. É uma vergonha, né? A gente precisa de um filme para lembrar que houve uma ditadura e a gente colocou um presidente que dedicou voto de impeachment a um torturador. É uma vergonha, né? A gente deveria... É uma vergonha. Metade dos problemas do Brasil seriam resolvidos se esse senhor tivesse saído preso naquela noite ao homenagear um torturador. Metade dos problemas. E a gente... Porque isso é crime. Sim. Isso é crime. Fazer memória no sentido jubiloso da ditadura é crime. É criminoso. Não é possível, não é? E você está coberto de razão, Ferreira. Porque continua a gente morrendo, não é? Da ditadura. Ainda continua a gente morrendo, não é? Lógico, hoje, pessoas muito mais velhas, a gente fala dos órfãos da Covid,
mas a gente tem muita gente que ficou órfã por conta dos crimes de Estado da ditadura militar no Brasil. Não fazer memória disso, não trazer isso à tona, não é? E o filme faz isso muito bem. Walter Salles, continue gastando seus bilhões com isso, não tem problema. Você é um bilionário que eu perdoo, né? que eu acolho, né? Pode gastar os seus bilhões de juros, um pouco desses juros são meus, porque tenho conta no Itaú, não é? Um pouco desse dinheiro que te enriquece é meu, Walter Salles, mas ainda assim, não é? Essa memória precisa ser construída, assim, preservada, não é? Mas não só preservada, mas que ela seja instrumento de busca de memória não, de justiça e de reparação, né, Ferreira? Só vai haver paz se a justiça acontecer. E aí eu lembro que na sessão que eu fui assistir com a Rê de Ainda Estou Aqui, a Rê chorou, né? Eu não tive essa capacidade, mas por todo aquilo que representava aquela película, ela chorou e depois a gente conversando, a gente mora muito pertinho aqui, Pedro, do cemitério Dom Bosco, do Perus, né? Onde tem aquela cova que foi descoberta com ossadas de pessoas desaparecidas no período da ditadura. Ainda domingo eu passei lá em frente do cemitério de Perus e dá calafrio, né? Quando você pensa nisso, 40 anos de que aconteceu essas atrocidades, né? Pelo menos quando terminou, né? De quando terminou, né? Sim. Começa a terminar ali a ditadura, e você pensar que tem 700 corpos ali, se eu não me engano é esse a quantidade de ossadas, praticamente quase nenhuma foi identificada, e há pouco tempo o governo federal, agora através da ministra Macaé Evaristo, também formalmente pediu desculpas pelas vítimas da ditadura. Então, enquanto que esse doente aí que foi presidente do Brasil falava que quem procura osso é cachorro, né? Ele, aliás, ficou famoso nessa época porque ele ficava falando isso. Quem procura osso é cachorro, não é? Ressentido, né? Aliás, só vai haver paz no dia que esse aí também for justiçado, não é? E não justiçamento, mas que ele sofra a justiça do que ele fez. E é muito triste que não sofra com a justiça da pandemia. Sim. Que seja por outras causas. Né? Eu vi aqui, eu super estimei aqui o número de restos mortais lá em Peru, são 42 desaparecidos, seguem sem identificação lá na vala de Peru. Não é pouca coisa, Não né, é pouca. Não é e pouca assim, coisa, a que a gente sabe, foi a que foi encontrada. Em São Paulo, se você pensar Rio de Janeiro e todas as capitais do Brasil e ainda o interior, rapaz, é uma coisa absurda, né? E a violência de Estado, ou seja, necropolítica. E quando você vota num político que compactua com isso ou que minimiza isso, você está sendo também um violento, um cúmplice da necropolítica. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que a gente deixa muito claro essa necessidade de memória como essa necessidade de resgate de memória para a construção de identidade, mas também nesses casos tão criminosos na busca de justiça e mais do que isso, de reparação. Israel faz isso, o cristianismo faz isso, mas a sociedade que se inspira em Jesus também precisa fazer, né, Ferreira? Eu também me sinto contemplado, acho que a gente faz também aqui o nosso serviço, ainda que pequeno e modesto, né, de preservar essa memória e, sobretudo, lembrar que vai estar aí nesse nosso, na descrição do programa, o link para você conferir o acervo da Unifesp sobre a pandemia, tá? Para que você também se aproprie e minimamente prestigie e, se puder, divulgue esse trabalho que a gente se sente vinculado aí também e contemplado através do trabalho da Letícia e toda a equipe do Sou Ciência. É isso. Falar em divulgar, a gente sempre esquece disso, né? Divulga aí uma conversa também, ajuda a gente, não é? A gente nunca pede isso. Esses dias eu vi um podcast pedindo, eu falei, a gente devia pedir mais, né? Pelo menos pra divulgar. Então, você
você tá ouvindo aí, gostou do papo, ajuda a divulgar, mostra pra alguém aí. Por quê? Porque a gente gosta, né? A gente acha que é importante continuar abrindo espaços, abrindo picadas aí e chegando numa mente ou outra, a gente ajuda a mostrar aí um outro lado, um outro modo de pensar. Alexandre, a gente volta daqui a 15 dias. Eu volto narrando com minha voz de Cid Moreira na semana que vem. Alexandre, um beijo, Alexandre. Um abraço e um aperto de mão. Ah, Mr. E.